Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 6. Eu me levantarei. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para louvar o teu nome, para nos humilhar na tua presença, para que o Senhor, em nome de Jesus, derrame sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Ouve a nossa oração, dá-nos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu me levantarei. Você se lembra desta frase? Aqui dirige a nossa mente para Miguel, grande príncipe, de Daniel capítulo 12, verso 1, onde diz: Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor do povo de Deus no dia da angústia. Queridos, Jesus Cristo é aquele que se levanta pelo seu povo. Ele não está passivo, ele está com os ouvidos atentos, com os olhos abertos para você. Eu me levantarei. O verso áureo: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Salmos 12, verso 5. Em todas as épocas, incluindo hoje, os nossos dias, o mal, a injustiça e a opressão têm assolado a terra. É o que mais vemos ao nosso redor. Os salmistas também viveram tempos assim. Dessa forma, entre outras coisas, os salmos são também protestos de Deus e dos salmistas contra o quê? Contra a violência, contra a opressão do mundo. O Senhor é longânimo e retém a sua ira em sua grande tolerância, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam e mudem os seus caminhos. Tem que haver mudança, conversão. E embora o tempo apropriado de Deus para sua intervenção nem sempre coincida com as expectativas humanas, ou seja, o dia do juízo, o juízo do Senhor chegou em 1844, conforme Daniel 8,14. O juízo já começou, mas próximo está o juízo dos vivos, que vai começar. Só precisamos confiar nele, confiarmos nas suas promessas até que chegue esse dia, quando o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo. Aleluia! Somente o Criador, cujo trono é fundado na retidão e na justiça, somente Ele pode oferecer, com seu juízo soberano, estabilidade e prosperidade para o seu povo. O aspecto duplo do juízo divino inclui a libertação dos oprimidos e a destruição dos ímpios. Essa libertação foi prometida por Deus e isso acontecerá em breve. Não sabemos quão breve, mas será em breve, no tempo de Deus, não no nosso tempo. Ora vem, Senhor Jesus. Na parte de domingo, o guerreiro majestoso, Deus, o guerreiro majestoso, aquele que se revela como nosso defensor. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Sempre que ele se levanta em defesa do seu povo, em guerra contra Satanás, ele usa o nome de Miguel. Isso está em Daniel capítulo 10, em Daniel capítulo 11 e Daniel capítulo 12. E está também lá em Apocalipse capítulo 12. Miguel, o grande príncipe que se levanta pelo seu povo. Abra sua Bíblia em Salmos 18. Salmos 18, vamos ler os versos 3 até o verso 18. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Verso 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. E aqui o verso 10. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Aqui a imagem que se revela de Deus é ele montando num querubim. É estranho para você e para mim, não é? Deus montar num querubim e voar, mas
É isso que a poesia aqui em Salmos está falando. Você não precisa tomar isso como sendo literal, mas, queridos, Deus está no seu templo, o templo celestial. É de lá que Ele nos ouve, é para lá que as nossas orações se dirigem, é lá que está o socorro bem presente para você. Leia também Salmo 76, vamos ver os versos 3 até o verso 9. Aqui diz: ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as suas mãos. À tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista, se te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou, mais uma vez mostrando Deus como guerreiro, ainda no Salmo 144. Salmo 144, vamos ver então os versos 5 até o verso 7. Leia comigo. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, vibra os teus raios, dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Queridos, como o Senhor é retratado nesses salmos que nós lemos, nesses textos, como um guerreiro que guerreia pelo seu povo. Esses hinos louvam ao Senhor por seu incrível poder sobre as forças malignas que ameaçam o seu povo. Eles retratam Deus em sua majestade como guerreiro e como juiz. A imagem de Deus como guerreiro é frequente nos salmos e destaca a severidade e a urgência da resposta divina aos clamores e sofrimentos do seu povo. Os ouvidos de Deus estão atentos para o seu clamor por socorro. O Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Salmos 18, 13 a 15. Mesmo quando o povo de Deus, como Davi, por exemplo, estava envolvido em guerra, a libertação não veio por meios humanos. O povo de Deus ia à guerra, levava suas armas, mas a libertação vinha de Deus. Era Deus que guerreava aquelas batalhas de Israel. Em suas batalhas contra os inimigos do povo de Deus, o rei louvou o Senhor como o único que alcançou todas as vitórias. Davi deixou claro que as vitórias vinham do Senhor. E assim é hoje. As vitórias suas, meu irmão, minha irmã, as nossas vitórias vêm do Senhor. Não somos nós, pela nossa estratégia, pela nossa esperteza, ou pela nossa força, pela nossa inteligência, que conquistamos isso e conquistamos aquilo. Nós estamos no Senhor. A vitória vem do Senhor hoje, como foi naquele tempo. É Deus que se levanta pelo seu povo. Teria sido fácil para Davi levar o crédito pelo que aconteceu, pelas vitórias nas guerras, por seus sucessos, por seus triunfos, mas esse não era o seu estado de espírito. Ele acreditava para Deus todo o mérito, toda a honra, toda a glória. Ele sabia de onde vinha a fonte do seu poder. E você sabe também, meu irmão, de onde vem a fonte do seu poder. Nossa força vem do Deus de Israel, o Santo de Israel. Embora Davi afirmasse que o Senhor treinava suas mãos para a guerra, em nenhum dos salmos ele confiou em suas habilidades de batalha. Em vez disso, o rei declarou que o Senhor lutava por ele e o libertava. Em Salmos, o rei Davi, que era conhecido como um guerreiro bem-sucedido, assumiu seu papel como músico habilidoso e louvou ao Senhor como único libertador e sustentador do seu povo. O louvor e a oração eram as fontes de força de Davi. Também o louvor e a oração devem ser a nossa fonte de força
o louvor e a oração, mais poderosas do que qualquer arma de guerra. É o louvor e a oração. Somente em Deus se deve confiar e somente a Ele se deve adorar. Sejam quais forem os dons ou as habilidades e sucesso que você tem tido, por que devem sempre se lembrar da fonte de todos eles? Porque em todos os sucessos e as vitórias que obtemos, a força, o poder, a conquista, a vitória vem do Senhor, o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo, o guerreiro majestoso que se levanta pelo seu povo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, justiça para os oprimidos. Jesus se levanta em defesa do pobre, do oprimido, do necessitado. Por isso ele disse: bem-aventurados os pobres, porque Jesus nasceu pobre, viveu entre os pobres e a multidão que o seguia era uma multidão de pobres. Por isso alguns chamam o cristianismo de a religião dos pobres. Sim, é a religião dos pobres. Poucos são os ricos, poucos são os poderosos que se unem a Jesus. Mas, queridos, Jesus realmente é o Deus dos pobres. Abra sua Bíblia em Salmos 9. Vamos ler o Salmo 9 e o verso 18. Salmo 9 e o verso 18. Leia comigo. Porque o necessitado não será esquecido para sempre. Diga amém e aleluia. O necessitado não será esquecido para sempre. Nós somos carentes. Nós somos necessitados e Deus não se esquece de nós. Nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgadas as gentes perante a tua face. Levanta-te, é o clamor do salmista. E ainda lemos no Salmo 12. No Salmo 12 e vamos ver o verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei em salvo aquele para quem eles assopram. Mais uma vez, o cenário aqui é Jesus se levantando, porque eu me levantarei agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram, por causa da opressão dos pobres. E agora no Salmo 40, Salmos 40, vamos ver o verso 17. Leia comigo. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Todos nós podemos fazer esta oração. Todos nós podemos e devemos usar estas frases aqui. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Que conforto, que consolo, que ânimo recebemos ao lermos os Salmos. O Senhor cuida de você. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. E agora o Salmo 41, versos 1 até o verso 3. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Deus cuida dos pobres necessitados e nós, como agentes de Deus, também deveremos estender as mãos e também o nosso bolso, estender as mãos e o nosso bolso para ajudar o pobre. Verso 2: o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. E ainda no Salmo 113, verso 7. Salmo 113 e o verso 7. Leia comigo. Que do pó levanta o pequeno. Aleluia! Deus é aquele que do pó levanta o pequeno, necessitado, e do monturo ergue o necessitado. Agora o Salmo 146. O Salmo 146, vamos ver os versos 6 até o verso 10. Leia comigo. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos novamente. Esses textos todos nos confortam, porque todos nós somos carentes de Deus.
que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Qual é a mensagem de Deus para você e para mim ao lermos todos estes salmos? Deus demonstra cuidado e preocupação especial pela justiça em relação aos diferentes grupos vulneráveis, incluindo os pobres, necessitados, oprimidos, órfãos, viúvas, viúvos, estrangeiros. Cuidar dos desfavorecidos demonstra a fidelidade do povo a Deus. Prejudicar os vulneráveis era pecado particularmente abominável na cultura bíblica. Os salmos inspiram pessoas fiéis a levantar a voz contra toda a opressão. O povo de Deus deve resistir à tentação de depositar a fé suprema para a salvação em líderes, depositar a fé para a salvação em instituições humanas, especialmente quando diferem dos caminhos de Deus. Em sua graça, nosso Senhor se identificou com os pobres, tornando-se Ele mesmo pobre. Para quê? Para que por meio da sua pobreza muitos se tornassem ricos. É assim que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Meu querido irmão, minha querida irmã, quanto pensamos nos pobres e necessitados? Quanto tempo você dedica para cuidar dos pobres e necessitados? O quanto estamos fazendo por eles? Pense bem, o caráter nosso se revela na forma como tratamos pobres e necessitados. O caráter se revela de uma forma perfeita na forma como tratamos os indefesos. Portanto, meu querido irmão, faça como Jesus Cristo. Seja a mão estendida ao pobre, necessitado, viúva, para todos aqueles que batem à sua porta, para todos aqueles que necessitam de você. Que você seja o pão para o faminto, roupa e vestidos para as viúvas e órfãos. Você e eu somos uma extensão da caridade, da misericórdia e da bondade de Deus na terra. Aleluia! Na parte de terça-feira, até quando julgarão injustamente? Queridos, os deuses, aqui neste salmo que vamos ler, Salmos 82, os deuses são os líderes, os magistrados e os juízes que não estavam se levantando em defesa dos pobres. Abra sua Bíblia no Salmo 82 e vamos ler juntos. Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. É Deus quem julga, Ele é o juiz. Até quando julgareis injustamente? Deus aqui está falando nesse Salmo 82 aos juízes, aos magistrados, aqueles que tinham autoridade na mão e poderiam defender o pobre necessitado, mas não estavam defendendo o pobre e o necessitado. Por isso, começa o Salmo no verso 1 dizendo que Deus é quem julga no meio dos deuses. Mas a palavra deuses aqui se refere aos líderes, aos magistrados, aos juízes da terra, que estavam agindo de forma perversa e pecaminosa. Por isso, o verso 2 diz: até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Porque os juízes da terra respeitam a aparência, respeitam a riqueza. Os ricos são mais bem tratados. Alguém disse que o rico não fica na cadeia, não é? Ele pode subornar. Meus queridos, isso não é novidade, já acontecia isso no passado. Por isso, no Salmo 82, verso 2, está dizendo: até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência? Está se referindo aos juízes, aos magistrados que respeitavam os ricos e condenavam os pobres. E agora veja o verso 3: defendei o pobre e o órfão,
era o que eles não estavam fazendo. Eles se colocavam como deuses, e aqui neste Salmo 82 se refere a eles como deuses, como sendo os poderosos da terra, mas eles não estavam defendendo o pobre e o órfão, fazendo justiça ao aflito e necessitado. E o verso 4: livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Estes magistrados, poderosos e autoridades estão andando em trevas, nada sabem, nem entendem, porque estão fazendo tudo errado. E agora o verso 6: eu disse, vós sois deuses. É uma expressão usada para os líderes e magistrados, não que sejam deuses, eles eram os líderes, eles eram aqueles que tinham o poder na mão. E vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Vocês que se consideram deuses e que têm o poder e a autoridade na mão, vocês precisam se lembrar, está dizendo o verso 7, que vocês são homens e vão morrer, vão cair como qualquer um dos príncipes. E o verso 8: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Vamos sair das mãos desses juízes corruptos e vamos apelar para o juiz de toda a terra, que é Deus. No Salmo 82, Deus declara seu juízo sobre os juízes corruptos de Israel. Os deuses aqui mencionados não são deuses pagãos, nem são anjos, pois esses nunca foram encarregados de fazer justiça ao povo de Deus e, portanto, não poderiam ser julgados por não cumprir isso. As acusações que estão no Salmo 82, versos 2 a 4, ecoam as leis de Torá, identificando os deuses como os líderes de Israel. Deus questiona os filhos dos homens se eles julgam com justiça e anuncia sua punição, pois foram considerados injustos. Os líderes vagueiam nas trevas sem conhecimento, porque abandonaram a lei de Deus e abandonaram a luz. As Escrituras sustentam firmemente a visão de que o Senhor é o único Deus. Ele compartilha seu governo no mundo com líderes humanos designados como seus representantes. Quantas vezes, no entanto, esses representantes humanos, no passado e também no presente, perverteram a responsabilidade que lhes foi dada? O Salmo 82 expõe de forma irônica a apostasia de alguns líderes que acreditavam ser deuses. Isto é uma forma irônica de se referir aos juízes corruptos. Embora Deus tenha dado a autoridade e o privilégio aos líderes de serem chamados filhos do Altíssimo e de representá-lo, Deus renunciou aos líderes maus e os lembrou de que eram mortais e estavam sujeitos às mesmas leis morais que todos. Ninguém está acima da lei de Deus. Deus julgará o mundo. O povo de Deus também prestará contas a Deus. Os líderes e o povo devem imitar o exemplo do juiz divino e colocar sua esperança nele, em Jesus Cristo, o nosso juiz. O caráter humano, o caráter seu e meu, se revela na forma como tratamos os indefesos. Você tem autoridade sobre os outros? Você é um empresário? Você é um patrão? Você tem empregados, tem funcionários? Então você tem influência e autoridade sobre os outros? Como você age? Você está representando corretamente o caráter de amor e de misericórdia e de bondade de Deus? Está você exercendo essa autoridade com justiça, de forma cristã, compassiva, amorosa? Que Deus nos ajude a agir de forma semelhante a Jesus, que as pessoas vejam Cristo em você. Aleluia! Na parte de quarta-feira, derrame sua indignação. Os salmistas mostram muita indignação ao escreverem seus salmos por verem o pobre sendo oprimido, as viúvas sendo desprezadas. A indignação arde dentro deles. Isto aparece nos salmos. Vamos ler agora o Salmo 58.
Salmo 58 e os versos 6 a 8. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Olha só a expressão que eles usavam nos Salmos. São expressões duras que mostram quão profunda era a indignação do salmista. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam. Se armarem as suas frechas, fiquem estas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. E agora o Salmo 69. O Salmo 69, vamos ver os versos 22 a 28. Leia comigo, Salmo 69, vamos ver o verso 24. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. Verso 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. E ainda no Salmo 94. Salmo 94, vamos ver o verso 1 e o verso 2. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Ou seja, é um clamor para que Deus se levante e que faça vingança contra os opressores. Verso 2: exalta-te tu, que és o juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Queridos, é o clamor, é uma indignação que surge no coração do salmista, sentimentos que você e eu possuímos. Alguns salmos suplicam a Deus que se vingue dos indivíduos e nações que pretendem prejudicar ou que já prejudicaram os salmistas ou o seu povo. Esses salmos podem soar desconcertantes devido à sua linguagem, que é muito dura e aparente discordância com o princípio bíblico de amar ao inimigo. Mas, queridos, a indignação do salmista diante da opressão é grande e ele fala na sua oração da sua indignação. Em lugar algum, o salmista sugeriu ser o agente da vingança. Ele não estava fazendo vingança com a sua própria mão, mas ele está confiando em Deus, que é aquele que vinga. Em vez disso, deixou a retribuição nas mãos de Deus. Os salmos evocam as maldições da aliança divina e imploram a Deus que haja conforme prometeu. Os salmos são proclamações proféticas sobre o juízo divino iminente. Não são apenas orações dos salmistas. São profecias que apontam para o momento em que Deus vai se levantar e fazer justiça na terra. A retribuição divina é medida com justiça e com graça. Os filhos de Deus são chamados para orar por aqueles que os maltratam e até mesmo desejar a conversão deles. Nós oramos pelos nossos inimigos, pela conversão deles. Entretanto, ao procurar adequar esses salmos à norma de amor pelos inimigos, não devemos minimizar a agonia expressa nos salmos. Deus reconhece o sofrimento dos seus filhos e lhes anima dizendo que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. O juízo divino compele o povo de Deus a levantar a voz contra o mal e buscar a vinda do reino de Deus. O que mais nós clamamos é que Jesus volte, apressa-te, Jesus, abrevia o tempo, venha logo socorrer o teu povo, venha logo nos tirar deste mundo de pecados, venha nos levar para o céu. O clamor nosso é para que Jesus Cristo se manifeste logo e venha resgatar o seu povo. Os salmos também dão voz aos sofredores, fazendo-os saber que Deus está ciente do seu sofrimento e que esse dia seja breve. Um dia a justiça virá, Jesus Cristo voltará. Aleluia! Você já teve pensamentos de vingança contra os que fizeram mal a você e aos seus queridos? Quem já não teve? Quem já não cogitou em sua mente pensamentos de vingança? Todos nós.
ficamos indignados e temos vontade de fazer justiça com a nossa própria mão, mas o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nos detém e nos convence de que a vingança pertence a Deus e nós temos que esperar em Deus. Esses salmos todos nos ajudam a colocar esses sentimentos de indignação na perspectiva adequada. A vingança pertence ao Senhor, esperamos nele, esperamos pela manifestação de Jesus e do arrebatamento da sua igreja para o lugar chamado de novo céu, nova terra, onde não teremos mais injustiças nem opressão aos pobres. Ali, Jesus Cristo é o nosso amparo, nossa rocha, nossa salvação para todos sempre. Amém. Na parte de quinta-feira, o juízo do Senhor e o santuário. Queridos, quando nós lemos os salmos, eles falam muito sobre o santuário de Deus, o trono de Deus no seu santuário. O santuário da terra passou, foi destruído, não mais existe. É a velha dispensação. Mas o santuário celestial existe, é a nova dispensação, é o Novo Testamento. O santuário celestial é onde Deus está assentado sobre o seu trono. E é para ali, o santuário celestial, que os nossos olhos precisam ser direcionados. Porque do trono de Deus vem misericórdia, vem socorro. Abra sua Bíblia e vamos ler o Salmo 96, 6 a 10. Salmos 96, 6 a 10. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Hoje, no Novo Testamento, na nova dispensação, nós entendemos isso como uma referência ao santuário celestial. Força e formosura no seu santuário. Verso 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Deus é o juiz de toda a terra. Mas quando nós falamos juiz de toda a terra, temos que lembrar que é o Deus Filho, Jesus Cristo, porque João 5,22 diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Então, no santuário celestial, Jesus, o nosso Salvador, é o juiz de toda a terra. Abra sua Bíblia também no Salmo 99 e vamos ver os versos 1 até o verso 4. O Senhor reina, tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Assim como no santuário da terra existiam 2 querubins de ouro, e ali no meio dos 2 querubins, em cima da arca do concerto, aparecia o Shekinah, a glória de Deus. Assim também no santuário celestial, Deus está entre os querubins. Por isso diz aqui, verso 1, o Senhor reina, tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado do que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. E agora vamos ler também Salmo 132. Salmo 132 e os versos 7 a 9. Entraremos nos teus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo dos seus pés. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. E agora o verso 13 a 18. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi,
preparei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Onde acontece o juízo divino? E quais são as implicações disso para nós? O juízo divino ocorre no santuário celestial, no Santíssimo do Santuário Celestial, onde Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso também juiz, entrou em 1844. Por que 1844? Por causa da profecia que mostra o momento certo em que Jesus Cristo entraria no Santíssimo como juiz de toda a terra. Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário é uma obra de juízo divino, assim como no santuário da terra. Todo dia 10 do 7º mês, todos os anos, no dia 10 do 7º mês, era o dia da purificação do santuário, dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo do Santuário e ali fazia a purificação do santuário, ou seja, era um dia de juízo para o povo de Israel. Assim também no santuário celestial. Existe o dia da purificação do santuário celestial. E a profecia de Daniel 8,14 marca isso para o final dos 2.300 anos. Os 2.300 anos foram de 457 a.C. até 1844 depois de Cristo. Então, em 1844, 22 de outubro, começou a purificação do santuário celestial, o juízo celestial, onde Jesus Cristo é constituído nosso juiz. Ele já é o nosso advogado e agora ele foi constituído nosso juiz, porque o Pai disse: eu não julgo a ninguém. João 5,22. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar. Foi em 1844 que Jesus entrou na presença do Pai para receber o livro selado com 7 selos. E o juízo celestial é processado em 7 fases, chamadas de 7 selos. Os 7 selos são 7 fases do selamento do povo de Deus. Entenda que selos dizem respeito a selamento. 7 fases do selamento do povo de Deus. Este livro selado com 7 selos começou a ser aberto em 1844 e vai sendo aberto selo após selo. Isso está claramente mostrado em Apocalipse capítulo 5, quando Jesus recebe o livro selado com 7 selos, e Apocalipse 6, 7 e 8, quando Jesus Cristo abre selo após selo. Assim, muitos salmos retratam Deus em seu trono no santuário, pronto para julgar o mundo por seu pecado e pela sua maldade. No santuário, o plano da salvação foi revelado, porque o santuário mostra as 3 fases do plano da salvação. O pátio fala da primeira fase, que é a morte do Cordeiro de Deus. E o lugar santo mostra a segunda fase do plano da salvação, que é Jesus como nosso mediador e intercessor. E o lugar santíssimo mostra a terceira fase do plano da salvação, que é o julgamento, quando Deus traz a juízo todas as obras, quer as ocultas, quer as reveladas. Tudo será trazido a juízo para ser julgado por Jesus Cristo. Queridos, as 3 fases do plano da salvação estão representadas então no pátio, lugar santo e santíssimo do santuário. Queridos, nós podemos entender o plano da salvação e poderemos nos regozijar no juízo celestial, não ter medo do juízo celestial, porque o juiz é Jesus Cristo, nosso Salvador, aqueles por quem ele morreu. Aqueles que aceitam o sangue de Jesus Cristo, eles serão defendidos pelo juiz Jesus diante das acusações. Satanás será calado em suas acusações, porque Jesus Cristo levanta as suas mãos e diz: Pai, o meu sangue, Pai, eu derramei por eles, e eles aceitaram o meu sacrifício na cruz, e nós seremos salvos, nossos nomes serão mantidos no livro da vida. O santuário é o lugar do juízo divino. O santuário é o lugar onde os nomes
dos comprados pelo sangue de Jesus serão mantidos no livro da vida. Queridos, porque quando Jesus Cristo terminar este juízo no santuário celestial, ele depõe as vestes de juiz, de sumo sacerdote, e vai vestir as vestes de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele lança o incensário sobre a terra, exatamente como diz o 7º selo de Apocalipse 8, verso 5. Ele lança o incensário sobre a terra e diz: está feito, terminou o juízo celestial, fechou a porta da graça. E ele então vai depor as vestes de intercessor e de juiz e se veste com vestes reais, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele retorna à terra para buscar o seu povo. Por isso, o juízo celestial são novas de alegria, de conforto, de esperança para você e para mim. Meu querido irmão, Jesus Cristo, Miguel, grande príncipe, de Daniel capítulo 12, verso 1, ele se levanta pelo seu povo. O título da lição é: Eu me levantarei. Isto mostra para você, traz à sua mente a imagem de Jesus Cristo, nosso juiz, aquele que se levanta para defender, aquele que se levanta para libertar o seu povo na angústia qual nunca houve. E nesse dia será salvo todo aquele que estiver inscrito no livro da vida. Você, meu querido irmão, tem o seu nome inscrito no livro da vida. Jesus, o Miguel, o juiz, o guerreiro, ele se levanta a favor do seu povo. E nós dizemos: aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, Deus que se levanta, Deus que não se esconde, Deus que não se omite, mas é um Deus que se revela como guerreiro majestoso, como um juiz misericordioso que se levanta pelo seu povo. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Fortalece a nossa esperança na volta de Jesus Cristo para nos resgatar. Volte logo, querido Jesus, é o nosso clamor, em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.